Olá! Hoje, na nossa videoaula, nós vamos ver os destinatários da norma jurídica e a classificação das normas jurídicas. Fazendo já uma ressalva que no que tange à classificação das normas jurídicas, quando chegarmos no tópico quanto à hierarquia, faremos uma videoaula específica para que a gente possa abordar melhor o assunto, trazendo para a videoaula a pirâmide de Hans-Kelsen, ou seja, o escalonamento do ordenamento jurídico, ok? Então, entrando no destinatário da norma jurídica, de início eu aconselho a vocês a leitura do capítulo 6 e 7 de Alisson Mascaro, bem como também o livro de Técio Sampaio, ok? Para facilitar a compreensão do aluno. Quanto aos destinatários da norma jurídica, nós temos destinatários mediatos e destinatários imediatos. Os destinatários mediatos são justamente os tribunais, os órgãos estatais e os organismos internacionais. Os destinatários imediatos são todas as pessoas, capazes ou não, que estiverem na situação prevista pela norma jurídica, ou seja, que se enquadrem naquela situação hipotética, aquela possibilidade jurídica que nós encontramos no antecedente da norma jurídica. Então, seguindo o nosso slide, nós estamos no slide 55, vamos ler a observação que está nesse slide. O destinatário geral da norma jurídica é o homem. Todavia, é possível que a norma jurídica possa se dirigir também a outras normas jurídicas. É possível destacar, a partir deste critério, o alcance da norma jurídica. Assim, as normas jurídicas podem abranger grupos muito mais amplos ou determinar os indivíduos ou situações específicas. Quando a gente fala em destinatário da norma jurídica, nós não podemos deixar de citar uma das características da norma jurídica, já visto em outra aula nossa aqui, que fala de características da norma jurídica, que é a bilateralidade, ok? Então, quando vocês forem estudar o assunto dos destinatários da norma jurídica, destinatários mediatos e imediatos, aconselho a leitura, mais uma vez por vocês, da característica da bilateralidade da norma jurídica, bem como o capítulo 6 e 7 do livro de Alisson Mascaro, ok? E especificamente Introdução ao Estudo do Direito, do capítulo 6 e 7 de Alisson Mascaro. Então, ainda sobre os destinatários mediatos da norma jurídica, que seriam os tribunais, os órgãos estatais e os organismos internacionais, cumpre nos informar que esses órgãos, eles só atuarão se eles forem provocados, né, por uma petição ou como uma ação, né, uma ação que seja distribuída na justiça. E nós também já entendemos sobre isso quando a gente analisou os princípios da norma jurídica, que também temos aqui uma videoaula no nosso canal, né, onde a gente viu o princípio do impulso oficial, onde a gente viu que a inércia da jurisdição, ok? Então, peço a leitura de vocês também para que facilite a compreensão do assunto. Okay? Então, seguindo, nós iremos para a classificação da norma jurídica. No slide 56, para os meus alunos, evidentemente que tem o material dos slides, nós vamos abordar em relação à classificação das normas jurídicas, a classificação quanto ao sistema que as normas pertencem, quanto à fonte, quanto ao âmbito especial de validez, quanto à hierarquia, que eu já falei para vocês que teremos uma videoaula específica sobre essa classificação, quanto à sanção, quanto à qualidade, quanto às relações de complementação e quanto à vontade das partes. Então, passaremos agora a analisar cada uma dessas classificações da norma jurídica e, na medida do possível, irei também citar alguns exemplos referentes a cada uma para facilitar a compreensão. Então, seguindo, estamos no slide 57, que é a classificação da norma jurídica quanto ao sistema que elas pertencem. As normas jurídicas podem ser nacionais, estrangeiras e de direito uniforme. As nacionais são aquelas normas que pertencem a um determinado estado, ou seja, a um determinado território. É, por exemplo, uma norma brasileira sendo aplicada em território nacional. Uma norma estrangeira refere-se àquelas normas que são estrangeiras, mas estão sendo aplicadas em território nacional. Eu vou citar a atenção para vocês para o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 21, eu já separei aqui, a gente vai dar uma lidinha,
como forma de facilitar a compreensão de vocês para essa classificação das normas estrangeiras. Então, o artigo 5º, como nós já sabemos, trata dos direitos e garantias individuais e coletivos. Então, no artigo 5º fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, no inciso 31, nós temos: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Então, quando a gente fala de uma legislação estrangeira, significa o quê? Refere-se àquela norma que pertence a outro ordenamento jurídico, a outro estado, e excepcionalmente pode ser aplicada em território brasileiro, ou seja, em território do outro estado. Um exemplo que nós citamos agora no artigo 5º, inciso 31 da Constituição Federal, é justamente nos casos de inventário, onde o Brasil permite que, no caso de inventário, seja aplicada a lei que favoreça melhor os herdeiros, que traga mais vantagens e benefícios aos herdeiros. Então, nesse caso, se essa lei que trouxer maior vantagem, seja a lei do de cujos, ou seja, do falecido, do estrangeiro que faleceu em território brasileiro, será aplicada a lei estrangeira. E aí, neste caso, nós vemos claramente uma lei estrangeira, excepcionalmente, sendo aplicada em território nacional, em território brasileiro, ou seja, em território distinto do território de origem da lei. Ok? Então, continuando em relação às leis de direito uniforme, temos a dizer que são normas que pertencem a 2 ou mais estados. E aí a gente tem os tratados internacionais, as convenções, nós temos os acordos internacionais que servem a 2 ou mais estados. Seguindo na classificação da norma jurídica, nós seguiremos para a classificação quanto à fonte. Então, quanto à fonte, a norma jurídica pode ser legislativa, jurisprudencial e costumeira. A legislativa, todas as normas que vêm do poder público de forma escrita, que passa por todo um processo formal de elaboração, que nós vamos ver numa videoaula específica, quando a gente falar da validade, eficácia e vigência da norma jurídica. Mas especificamente aqui da validade, né, que está diretamente ligado a todo o processo de elaboração da norma jurídica. Enfim, são as leis de uma forma geral. Seguindo, nós temos a fonte jurisprudencial, que são as decisões proferidas pelo juiz, ou seja, pelo Poder Judiciário, juízes ou tribunais, né? As decisões de primeira instância, que são proferidas por um juiz singular, porque não se trata de um órgão colegiado, e as decisões de segunda instância, que são proferidas pelos tribunais, no caso, pelos órgãos colegiados, né? Então, de forma repetida, essas decisões aplicadas em casos semelhantes ou idênticos, cria-se as jurisprudências, né? As fontes jurisprudenciais ou jurisprudências que são consideradas como fontes do direito. Seguindo a outra fonte que nós temos, a outra classificação que nós temos quanto à fonte, são as normas costumeiras. Significa que são normas não escritas, mas que nascem da prática reiterada do dia a dia, da sociedade. São os costumes, por exemplo, que se transformam em jurídicos a partir do momento que passam a ser obrigatórios de uma maneira geral, ok? Então, seguindo em relação à classificação das normas jurídicas, nós vamos para a classificação especial de validez, que está no slide 59 para aqueles alunos, os meus alunos que possuem já todo o material em slides, tá certo? Então, por isso, eu estou sempre citando os slides como uma forma de ser mais didática aqui na nossa videoaula. Então, nós temos algumas classificações quanto ao âmbito especial de validez. É a territorial, que nós vamos ver, temporal, material e pessoal. Vamos começar pela territorial. A classificação quanto à territorial
se divide em normas gerais e normas locais. As normas gerais, como o próprio nome está dizendo, são aquelas normas que são aplicadas em todo o território do Estado, ou seja, em todo o território nacional. E as normas locais são aquelas normas que são aplicadas em parte do território. É simples assim. A classificação temporal vai de acordo com a vigência da norma jurídica. Como eu já falei para vocês, nós teremos uma videoaula que tratará sobre a validade, vigência e eficácia da norma jurídica e vocês vão poder ver aqui em nosso canal, aonde desde já reitero que veja para a compreensão melhor desse assunto. Então, quanto ao critério temporal que está dentro do âmbito especial de validez da norma jurídica, essa norma pode ter vigência determinada ou indeterminada. Norma com vigência determinada é aquela norma que ela já nasce, ou seja, ela é implementada, ela entra do ordenamento jurídico, mas ela já tem uma data de vigência pré-estabelecido, ou seja, ela vai vigorar até uma certa data. É o caso, por exemplo, das medidas provisórias, né? As medidas provisórias são de competência do chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República. Elas têm validade por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais de 60 dias, caso não tenha tido a votação pelo Congresso Nacional. Então, vamos lá. Quando é editada uma medida provisória pelo presidente da República, em casos específicos, é que podem ser editadas essas medidas provisórias. Então, elas têm 60 dias para se converter em lei ordinária. E para que haja essa conversão em lei ordinária, ela precisa da aprovação do Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, essa medida provisória precisa passar por todo um processo de votação. Cuidado! A partir do momento que a medida provisória ela é editada, ela já produz efeitos no ordenamento jurídico como se lei fosse. Mas ela tem um prazo para que ela seja transformada em lei. E é justamente dentro desse prazo que ocorre toda a votação pelo Congresso Nacional. Se porventura o Congresso Nacional não tiver votado esta lei dentro do prazo de 60 dias, essa medida provisória, pode haver a prorrogação por mais 60 dias, ok? Para que haja a transformação dessa lei em lei ordinária. E salientando a vocês, às vezes muito diferente do que a gente vê, né, na prática, as medidas provisórias só podem ser editadas pelo presidente da República em situações de relevantes urgências. Eu sei que nem sempre isso está acontecendo no nosso ordenamento jurídico. E aí eu já peço para que os nossos alunos e os ouvintes, né, da prática jurídica do direito comecem a ter uma análise crítica, um olhar crítico sobre a edição dessas medidas provisórias. Então, seguindo, a medida provisória aqui foi citada como um exemplo de vigência determinada da norma jurídica. Vigência indeterminada é a maioria das normas jurídicas do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, elas entram no ordenamento jurídico para ter vigência indeterminada. Embora pode vir uma lei, sim, que as revogue, ok? Mas, em regra, quando a gente diz que uma norma jurídica ela tem vigência indeterminada, significa que ela nasce sem data para findar. Ok? Agora, sabendo que essa vigência, ela sempre será relativa, porque ela sempre vai ficar à mercê de uma norma que possa vir posteriormente e revogar, né? Como também que possa ser exercido um controle de inconstitucionalidade e julgar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal considerar essa lei inconstitucional, tá certo? Todos esses elementos que eu estou trazendo aqui para vocês, a título de complementariedade dessa videoaula de hoje, nós vamos ver, mais uma vez eu reitero, na videoaula, quando a gente for analisar validade, vigência e eficácia da norma jurídica. Como forma de complementação a essa classificação temporal, e ainda falando das medidas provisórias, é interessante que a gente leia a fundamentação legal, né, que é o artigo 62 da Constituição Federal, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, tá? Então, assim, no parágrafo 1º, quando eu pedi para que os ouvintes e os alunos fizessem uma análise crítica, fala justamente, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. E aí se elenca as matérias abaixo, que são vedadas as medidas provisórias.
Mas, ainda em relação ao caput, ou seja, ao artigo 62 da Constituição Federal, quando fala que o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. O que a gente está querendo dizer com isso é o seguinte, que a partir do momento que se edita uma medida provisória pelo presidente da República, essa medida provisória, embora ela ainda fique na dependência da conversão para uma lei ordinária, ou seja, em votação pelo Congresso Nacional, mas ela já entra no ordenamento jurídico produzindo efeitos. Ela entra com força de lei, tá certo? Continuando a nossa classificação da norma jurídica, vamos para a classificação material da norma jurídica. E aí a gente tem que a norma jurídica, ela se divide em normas públicas e normas privadas. Nas normas públicas, acontece sempre quando o poder de império do Estado, ele é exercido, ou seja, quando o Estado faz parte dessa relação jurídica e ele se utiliza do seu poder de império. Já nas normas privadas, elas regulam a coordenação entre pessoas, ou seja, entre particulares. E se o Estado, porventura, participar, ele não estará exercendo o seu poder de império. Seguindo a classificação, vamos para a classificação pessoal da norma jurídica. E aí temos que a norma jurídica, ela se classifica em normas genéricas e normas individuais. As normas genéricas é o padrão do nosso ordenamento jurídico, ou seja, quer dizer que as normas atingem a todos que estejam na mesma situação jurídica. Quando nós estudamos aqui no nosso canal a estrutura da norma jurídica, nós analisamos justamente o antecedente e o consequente da norma jurídica, que no antecedente da norma jurídica nós tínhamos justamente aquela possibilidade jurídica, aquela hipótese de incidência em direito tributário, aquele suporte fático em direito civil, ou seja, o antecedente da norma jurídica. Então, a norma jurídica, ela tem uma característica genérica. Ela serve para todas as pessoas, né? Descreve um direito objetivo no antecedente da norma jurídica e quando aquele direito objetivo, ou seja, quando aquela possibilidade jurídica, aquela hipótese, ela se concretiza, surge o sujeito de direito, ou seja, surge para ele o direito subjetivo, certo? Então, a norma jurídica, ela é genérica. A classificação individual quer dizer que as normas jurídicas atingem a pessoas ou grupo de pessoas específicos também. Por exemplo, nós temos uma norma de condomínio. Aquela norma de condomínio, ela só vai atingir as pessoas daquele determinado condomínio. Ok? Fica como exemplo para vocês memorizarem mais a classificação genérica, que é o padrão do ordenamento jurídico, e a classificação individual da norma jurídica. A gente indo para o slide 66, nós temos justamente a hierarquia da norma jurídica, que como eu falei para vocês, desde o início, nós vamos fazer uma videoaula específica da hierarquia da norma jurídica, ou seja, a classificação quanto à hierarquia, a pirâmide de Kelsen, ou seja, o escalonamento da norma jurídica. Então, em virtude disso, nós vamos pular o slide 60, para quem está acompanhando o slide, e vamos seguir para o slide, onde a gente tem a classificação da norma jurídica quanto à sanção. Então, no que tange a classificação da norma jurídica quanto à sanção, nós temos normas perfeitas, mais que perfeitas, menos que imperfeitas e imperfeitas. E aí, começaremos a analisar cada uma delas e, na medida do possível aqui, daremos exemplos também para elucidar melhor o assunto para o aluno. Então, as normas perfeitas. As normas perfeitas são aquelas normas que trazem apenas uma punição. E esta punição é uma nulidade. Existem doutrinadores, inclusive, que diz que são normas que não trazem punição e trazem tão somente uma nulidade, ou seja, é uma classificação, é uma conceituação doutrinária. Mas o que é importante para a gente aqui é que as normas perfeitas, elas acarretam uma nulidade do ato que constituiu aquela situação. Seguindo, um exemplo de norma perfeita, eu vou trazer para vocês aqui o artigo 171 do Código Civil, que eu já inclusive marquei aqui. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1, por incapacidade relativa do agente. Inciso 2,
por vício resultante de consentimento, como a gente chama, que é o vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, esse é um exemplo da norma jurídica, na classificação quanto à sanção, da norma jurídica perfeita, ou seja, ela traz uma nulidade, ou seja, a nulidade, por exemplo, de um negócio jurídico porque ele teve um vício de consentimento. E aí a gente citou o artigo 171 do Código Civil. Continuando, a norma mais que perfeita é aquela norma que, além dela trazer uma nulidade, ela traz também uma sanção, uma punição. Ou seja, ela traz uma nulidade e uma pena, como diz determinados doutrinadores, como se afirma determinados doutrinadores, que não considera a nulidade como uma punição. Exemplo, uma multa. Então, além de ter a nulidade de um negócio jurídico, por exemplo, poderia ter uma multa, uma punição, a perda da guarda de um filho, por exemplo, a perda de um bem. Então, nesse caso, é um exemplo de uma norma jurídica quanto à sanção classificada como mais que perfeitas. Seguindo a classificação, nós temos as normas jurídicas menos que perfeitas. São aquelas normas jurídicas que elas só trazem uma punição. E essa punição é uma pena. É o que acontece normalmente no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos dizer que é o padrão, podemos dizer, afirmar assim, do nosso ordenamento jurídico, ou seja, o sujeito deixa de cumprir o antecedente de uma norma jurídica e aí vai surgir para ele o consequente da norma jurídica com uma penalidade ali estabelecida. Já as normas imperfeitas, elas não trazem sanção. Elas são consideradas como normas de organização. Exemplo, um pagamento de uma dívida de um jogo. Pagamento de uma dívida do jogo não vai surgir sanção nenhuma para a pessoa. Aquela pessoa que não pague, entendeu? Então, essas normas são normas consideradas como normas ausentes de sanção e, por isso, consideradas também normas de organização. Nós temos a classificação quanto à qualidade da norma jurídica e aí temos normas positivas e normas negativas. As normas positivas são aquelas normas que se caracterizam pela permissibilidade do verbo, ou seja, se o verbo utilizado na norma for permissivo, descreve uma conduta, uma obrigação positiva, um comando de fazer. Já as normas serão negativas se o verbo utilizado na norma for proibitivo, estabelece uma proibição, um comando de não fazer. Seguindo o slide, nós estamos no slide 63, que é a classificação das normas jurídicas quanto às relações de complementação. Então, elas se dividem em normas primárias e normas secundárias. As normas primárias precisam de uma complementação para serem exequíveis, para terem eficácia. E as normas secundárias complementam o sentido das primárias. Então, vamos lá. As normas primárias são consideradas como normas de estrutura. Eu tenho uma definição muito boa de Norberto Bobbio, que eu vou colocar aqui na aula para vocês e vai facilitar muito a compreensão e nós vamos ler juntos agora. Em cada grau normativo, encontraremos normas de conduta e normas de estrutura. Isto é, normas dirigidas diretamente a regular a produção de outras normas. Comecemos pela Constituição. Há normas que atribuem diretamente direitos e deveres aos cidadãos, como as que dizem respeito aos direitos de liberdade. Mas existem outras normas que regulam o processo, através do qual o parlamento pode funcionar para exercer o poder legislativo e, portanto, não estabelece nada a respeito das pessoas, limitando-se a estabelecer a maneira pela qual outras normas dirigidas às pessoas poderão ser emanadas. Então, vamos começar a fazer a leitura novamente, substituindo por norma primária e norma secundária. Vamos fazer a leitura junto e aqui vai ficar aqui em cima no meu slide para vocês justamente a definição de Norberto Bobbio. Em cada grau normativo encontraremos normas de conduta, a gente vai ler normas primárias e normas de estrutura a gente vai substituir por norma secundária. Então, em cada grau normativo, encontraremos normas primárias e normas secundárias, isto é, normas dirigidas diretamente a regular a produção de outras normas. Então, as normas de estrutura, que são as normas secundárias, são as normas que regulam a produção de outras normas. Comecemos pela Constituição.
há normas que atribuem diretamente direitos e deveres aos cidadãos, normas de condutas, normas primárias, como as que dizem respeito aos direitos de liberdade. Mas existem outras normas que regulam o processo através do qual o parlamento pode funcionar para exercer o poder legislativo, normas secundárias. E, portanto, não estabelecem nada a respeito das pessoas, limitando-se a estabelecer a maneira pela qual outras normas dirigidas às pessoas poderão ser emanadas. Então, eu peço que quando vocês fizerem a leitura da definição de Norberto Bobbio, vocês substituam normas de conduta por normas primárias e normas de estrutura por normas secundárias. Seguindo o nosso slide, nós entraremos em uma outra classificação, que é quanto à vontade das partes. Uma classificação muito simples, ao meu ver, que são as normas taxativas e as normas dispositivas. As normas taxativas impõem o comportamento e você tem de respeitar, não tendo outra alternativa, pois infringido será punido. Ou seja, o antecedente na norma jurídica vai descrever aquela possibilidade, aquela hipótese, que se acontecer no mundo real, vai surgir para aquele sujeito o consequente da norma, a sanção, a punição. As normas dispositivas permitem a não adoção do que prescreve a norma, contanto que as partes envolvidas naquela relação entrem num acordo. Exemplos, contratos. A maioria dos contratos, se eles não tiverem vício de consentimento, os contratos representam uma declaração de vontade das partes e, nesse caso, eles permitem a não adoção do que prescreve a norma, desde que as partes envolvidas naquela relação entrem num acordo. Então, é um exemplo aí de normas taxativas e normas dispositivas. Gente, então aí a gente termina a nossa videoaula de classificação da norma jurídica, salientando para vocês que nos nossos slides, seguindo os slides para os alunos que possuem o material, os próximos slides seriam de princípios e regras, ideologia dinâmica da interpretação, mas nós já temos videoaula aqui sobre princípios e regras e sobre ideologia dinâmica da interpretação, tá? Então, essa nossa videoaula, ela vai finalizar com a classificação da norma jurídica, com a ressalva que eu já fiz desde o início para vocês, que a classificação quanto à hierarquia da norma jurídica, nós iremos tratar numa videoaula específica. Então, aos ouvintes que gostaram da aula, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vamos falar de direito.